E Vitor Pereira, que deve estar sentindo saudade dos tempos de técnico do Corinthians, vídeo de hoje do canal do Nicola explica essa história em detalhes e fala também sobre a péssima fase de dois ex-palmeirenses. Informações sobre o Campeonato Gaúcho, semifinais definidas. Quero te atualizar sobre a situação do Cruzeiro, que perdeu mais uma freguesia total por América. Tem ainda detalhes sobre John Textor, que precisa colocar na próxima segunda-feira dinheiro no Botafogo, mas ao que consta será menos daquilo que se imaginava ou havia sido projetado. Tem ainda novidades sobre o Vasco da Gama desistindo da contratação de um volante, além de uma série de outras informações. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com quase 1.300.000 pessoas inscritas, com o objetivo de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações e deixar like também. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. Nesse domingo, por exemplo, tem 4 partidas da Premier League e o campeonato inglês. Vou fazer uma aposta dupla imaginando que o Arsenal vença o Fulham fora de casa e que o Manchester United bata o Southampton em casa. Com esses dois resultados, a cotação foi para R$ 2,21. Estou colocando R$ 100 para voltar em R$ 221. E você, vem apostar comigo? Para participar da 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Quando você fizer o depósito, já vai perceber esse 100% de bônus. Beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o São Paulo. Arboleda, Beraldo, Diego Costa e Erisson treinaram normalmente nesse sábado, aumentando a chance de estarem em campo caso Rogério Ceni queira na segunda-feira confronto contra o Água Santa, válido pelas quartas de final do Paulistão, partida marcada para o Allianz Parque. Quero contar que Augusto Melo se lançou nesse sábado, candidato à presidência do Corinthians, é o único de forma oficial com candidatura lançada. Ele vai concorrer pela oposição, na última eleição foi o segundo colocado, ficando a pouco menos de 200 votos de Duílio Monteiro Alves, é hoje o maior candidato, aquele que mais concorre contra o grupo da situação, que deve ter o André Negão como candidato. Só um detalhe importante, festa de lançamento não reuniu tanta gente quanto se imaginava, cerca de 400 pessoas, sendo 150 não sócios. Na semana passada, André Sanches promoveu uma festa do grupo da situação e levou cerca de 3.500 pessoas para dentro do Parque São Jorge, sendo 2.100 sócias. Bora falar agora sobre uma consulta do Flamengo a Fabrício Dias. Falei para vocês outro dia sobre esse volante, né? 18 anos de idade, pertence ao Liverpool do Uruguai e é tratado como um fenômeno, como o novo Valverde do futebol uruguaio. De fato, o Flamengo fez uma consulta e parou por aí a partir do momento em que o Liverpool uruguaio pediu 6 milhões de dólares. Para fechar o giro de notícias, 2 destaques sobre o Corinthians. Júnior Moraes, fora do banco de reservas contra o Ituano nesse domingo, pela 6ª rodada consecutiva, e Rafael Ramos, lateral direito, pela 3ª partida seguida, 2 jogadores fora dos planos do técnico Fernando Lázaro. A saideira do giro de notícias conta que o Sport venceu o Santa Cruz por 2-0, com mais um gol de Luciano Juba, o cara que está arrebentando com a camisa do Sport. Cheguei a contar na manhã desse sábado a respeito do futuro do atleta. Tem muita gente tentando contratá-lo de graça, mas existe o risco desse cara só poder atuar a partir do ano que vem, caso deixe o Sport de graça. O Sport venceu por 2-0 com gols do Jorginho e do Luciano Juba. O Sport confirmou a primeira colocação na classificação geral do Campeonato Pernambucano. Bora falar agora sobre as semifinais do Campeonato Gaúcho. Nesse sábado ocorreu a 11ª e última rodada da fase de grupos. O Grêmio empatou em 0-0 com o Ipiranga. O Internacional em casa venceu de virada o Esportivo. Dessa maneira, o Grêmio se manteve na primeira colocação, 29 pontos. O Internacional terminou em segundo com 22. Na sequência, o Caxias em terceiro com 20 e o Ipiranga em quarto com 18. Esportivo e Aimoré foram rebaixados e as semifinais terão Grêmio e Ipiranga, os 2 adversários desse sábado, voltam a jogar, Internacional e Caxias. A boa notícia para quem gosta de clássicos é que Grêmio e Inter só vão poder se enfrentar na grande decisão do Campeonato Gaúcho. Tem tudo para ser uma das finais mais legais, times excelentes, tenho expectativas bem boas para ambos na temporada de 2023. Quero falar agora sobre Emerson Sheik, ex-jogador do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, entre outros. Ele pode ser preso. É que nessa sexta-feira o Ministério Público do Rio de Janeiro o acusou de envolvimento com o bicheiro Bernardo Belo em esquema de lavagem de dinheiro.
Sheik e outras 7 pessoas foram denunciadas por crimes ligados ao Bernardo Belo e ele corre o risco de ser preso. Isso é real e oficial. Importante contar que o envolvimento do Sheik se dá de acordo com o Ministério Público, porque ele trocou uma cobertura dele por uma casa do bicheiro na Barra da Tijuca e recebeu, também segundo a acusação do MP, R$ 473 por fora. Negociação à parte, fizeram um levantamento nas contas bancárias do Bernardo e perceberam esse repasse de R$ 473 mil e entenderam que pode ser lavagem de dinheiro e é por isso que o Sheik corre o risco de ser preso. Vale a lembrança de que o Bernardo Belo é acusado de viver do jogo do bicho e também de caça-níqueis. Bora falar agora sobre o Vitor Pereira e essa história de que ele pode estar com saudade do Corinthians. Situação para ele no Flamengo horrorosa, péssima. E ele tem dito a pessoas próximas que está sendo fritado por dirigentes do Flamengo. A grande reclamação, ele entende que não tem o respaldo dos principais dirigentes, Marcos Braz, Bruno Spindel e até do presidente Rodolfo Landim. O processo de fritura é real, ele corre risco de demissão, por exemplo, se não passar pelo Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Se passar, mas perder a final do campeonato, também deve ser demitido. A boa notícia para ele é que ele teria direito a 15 milhões de reais, valor da multa rescisória. Por que isso tem a ver com o Corinthians? É que nos tempos de Timão ele também teve alguns momentos de alta e baixa, especialmente com os atletas. Cansei de contar para vocês no ano passado sobre as tretas com o Roger Guedes, com o Fagner. Tudo isso veio a público depois da saída do técnico português e alguns outros atletas, inclusive, acrescentaram outras informações. A mais recente delas, Juliano, numa entrevista à ESPN, admitindo que o clima era péssimo entre o elenco e o treinador português. E aí que entra a parte da diretoria. Nos tempos de Corinthians, o VP era respaldado, a ponto de, mesmo com essa péssima relação com o grupo, dirigentes do Corinthians terem tentado a manutenção do treinador para 2023, porque entendiam que ele havia feito uma série de melhoras na equipe. Importante contar que foi o VP quem decidiu deixar o Corinthians, alegando problemas de saúde com a sogra, para treinar o Flamengo por lá. Ele não goza de muito prestígio com o elenco e está em vias de ser demitido. Jorge Jesus, Tite e também Jorge Sampaoli são os nomes mais especulados para assumir o Flamengo. Quero falar agora sobre o Vasco, que não vai contratar o Zanocelo. Início dessa temporada, o Vasco fez todo o esforço do mundo para fechar com o volante do Santos. O negócio só não foi para frente porque o Peixe pediu 6 milhões de euros para negociar o atleta. Detalhe que ele havia sido comprado da Ferroviária por um valor bem inferior. O Vasco sentiu que era uma proposta, uma pedida ridícula e desistiu do negócio. O tempo passou, o Odair Hellmann não tem colocado o Zanocelo para jogar e o nome do atleta foi oferecido ao Vasco nos últimos dias, até porque o Zanocelo pediu para deixar o Peixe. Os dirigentes do Vasco, da 777 e o Maurício Barbieri se sentaram, conversaram e decidiram não levar a história adiante. Eles entendem que o Zanocelo, dentro do atual elenco, teria pouca possibilidade de se tornar um protagonista, um cara diferente, e rejeitaram a sugestão feita pelo Juliano Bertolucci. O Vasco até está no mercado buscando reforços para a posição, mas vai buscar um primeiro volante, alguém mais marcador com características defensivas. Zanocelo, na visão do pessoal da 777, seria um segundo volante para disputar a posição com vários dos atletas que o Cruz Maltino já tem por lá. Se o Vasco não quer, o Inter é uma das possibilidades. Vamos ver como é que se sai essa questão nos próximos dias. O Santos vai tentar levar uma grana, mas a tendência é que os clubes queiram um jogador apenas por empréstimo. Bora falar sobre freguesia. O América emplacou nesse sábado a 6ª vitória consecutiva em cima do Cruzeiro. Vitória por 2-0 em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, mando do Cruzeiro, praticamente só a torcida da Raposa. 6 vitórias seguidas do América, que já havia vencido no turno, na fase de grupos, fez 2-0 agora e está com uma vaga, ou com o pé praticamente na decisão. Ele só perde a vaga na decisão se tomar 3 gols de diferença no próximo final de semana na Arena Independência, seu estádio. Se o Cruzeiro vencer por 2 gols de diferença, vai se igualar o placar e o América, por ter feito melhor campanha na fase de grupos, passará para a decisão, a final do Campeonato Mineiro, aguardando o outro vencedor do duelo entre Atlético Mineiro e Atletique. É importante só lembrar que o Cruzeiro só está jogando a semifinal porque foi o América que na última rodada da fase de grupos venceu um dos rivais do Cruzeiro na briga por classificação. Os gols do Cruzeiro, nesse sábado, grande atuação do Juninho, que deu uma assistência para o primeiro gol do Aloysio Boi Bandido e marcou o segundo gol. O Cruzeiro até jogou bem, criou inúmeras oportunidades, faltou um pouquinho de pontaria. Já pelo lado do América, toda a pontaria do mundo, o time foi certeiro e venceu de forma convincente.
Para completar, queria contar sobre o Cruzeiro, informação trazida pelo Samuel Venâncio, de que a Raposa está de olho no zagueiro Luiz Felipe dos Santos, aquele mesmo que quase foi parar no Cuiabá alguns dias atrás. O Cuiabá queria que o Luiz Felipe rescindisse o contrato com o Santos, ao perceber isso, disse que não rescindiria. Se o Cuiabá quisesse que pagasse uma compensação financeira, o Cruzeiro está tentando um empréstimo do jogador e o Santos vai topar esse empréstimo se o Cruzeiro assumir 100% dos salários. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro para repercutir uma informação que vem da Colômbia. Colômbia porque o Sebastián Villa, atacante do Boca, é colombiano. Jornais de lá afirmam que o Galo, o Atlético Mineiro e também o Bruges da Bélgica estão interessados na contratação do ponta que defende o Boca Juniors. A história é meio sem pé nem cabeça porque o Villa tem destaque no Boca, chega a ser titular em várias partidas, embora a temporada não seja boa, tem contrato até dezembro de 2024 e uma multa rescisória de 40 milhões de euros. Hoje o Atlético Mineiro passa por enormes dificuldades financeiras. Investimento em compra de jogador está praticamente descartado. É só você lembrar que quase todos os últimos reforços atleticanos vieram de graça. Tudo graças ao fato de o Rodrigo Caetano monitorar bem o mercado e perceber oportunidades para contratar sem custos. Villa certamente exigiria uma compensação financeira. Não estou botando fé nessa história. O Atlético até busca reforços, mas se contratar, vai contratar gente que chegue a custo zero. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, mais especificamente sobre John Textor. Nesse sábado completou um ano da SAF do Botafogo e, por contrato, o Textor teria de depositar 100 milhões de reais, dentro daquele acordo inicial de 400 milhões de reais. Importante contar que como o sábado não é um dia útil, esse depósito de 100 milhões de reais vai ficar para segunda-feira, mas pode ser que o Botafogo tenha acesso a bem menos do que esses 100 milhões de reais. Tudo porque na temporada passada, a primeira de SAF, em vez de colocar 100 milhões de reais, o Textor depositou cerca de 160 milhões de reais. E hoje o Textor cogita a possibilidade de descontar os 60 milhões de reais a mais da temporada passada. Detalhe, ele depositou e colocou 60 milhões a mais no ano passado porque quis, porque entendia que havia necessidade de melhorar o elenco. E também de pagar contas, é bem verdade. Só que se ele fizer um aporte de apenas 40 milhões de reais, o Botafogo não vai ter a capacidade que se imaginava de dar mais um salto. O salto do ano passado foi evidente. Nessa temporada, sem tantos reforços, o time tem oscilado. Conseguiu, por exemplo, ficar de fora da fase semifinal do Campeonato Carioca e quase foi eliminado pelo Sergipe na Copa do Brasil. Situação bastante preocupante também para o Luiz Castro, o técnico português, que quase foi demitido ao longo da semana. Só para arrematar, queria contar para vocês como é que se dá a previsão de pagamentos dos 400 milhões de reais. 50 milhões foram feitos antes mesmo da assinatura do contrato no empréstimo Ponte. 100 milhões de reais na assinatura do contrato, exatamente em março do ano passado, teriam que ser mais 100 milhões agora, mais 100 milhões em março de 2024 e 50 milhões em março de 2025. E você o que pensa? De o Textor depositar 40 milhões de reais em vez dos 100 combinados. É certo? É justo? Estou curioso para saber sua opinião, use o espaço para comentários, beleza? Bora falar agora sobre Scarpa e Danilo. Jogadores que eram protagonistas no Palmeiras. O Scarpa foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Danilo, super importante, jogador convocado em 2022 para a seleção brasileira, mas na Inglaterra a coisa anda feia para ambos. Scarpa não joga no Nottingham Forest, time que briga na parte de baixo da tabela, há 5 partidas ou há um mês. Sua última partida em campo foi no dia 11 de fevereiro, exatamente um mês atrás, derrota pro Fulham. Desde que foi contratado, ele esteve em campo 8 vezes. Desde esse jogo contra o Fulham, que eu falei, um mês atrás, ele ficou no banco de reservas contra o Manchester City e contra o West Ham e nem foi relacionado contra Everton e Tottenham. Danilo não vive uma situação tão melhor assim não. Ele jogou mais recentemente em 18 de fevereiro, jogo contra o Manchester City, mas não atua há 3 partidas. Ficou no banco contra o West Ham e contra o Tottenham e nem foi relacionado para a partida contra o Everton. Chama demais a atenção. Caras que eram fundamentais em um dos principais times da América do Sul serem absolutamente coadjuvantes. Fora do coadjuvante, né? Porque nem vão para o banco de reservas muitas vezes num time que briga na parte de baixo da tabela. Situação do Nottingham Forest, que já foi péssima e melhorou, voltou a ser ruim. Isso porque o time vem numa sequência de 5 partidas sem vitória. Nos últimos desses 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 9 jogos, uma única vitória. O risco de rebaixamento voltou a bater a porta do Nottingham Forest e o treinador tem dado espaço para jogadores mais experientes no futebol europeu. A fase de adaptação é a justificativa para a ausência dos palmeirenses. E aí?
Será que eles erraram ao se mudar para a Inglaterra? Você, palmeirense, aceitaria de volta? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece também de deixar like, de curtir o vídeo, aquela coisa toda. Compartilha com a galera, a gente se encontra. Abraço, tchau!